Continuamos a percorrer o país de norte a sul para trazer até si o debate do seu concelho. Na próxima hora vamos olhar para o concelho de Castro Daire e para este debate convidamos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Apenas o candidato do Chega não teve disponibilidade para participar neste debate. Por isso temos connosco Paulo Almeida, atual Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire e candidato a um terceiro e último mandato. A aposta do PS é em Gonçalo Matos. Muito obrigada aos dois por estarem connosco. Paulo Almeida vai tentar chegar a um terceiro e último mandato. Queria saber quais são as prioridades, em linhas gerais, para os próximos 4 anos. Fazer o que ainda não foi feito? Muito boa tarde a todos. Um cumprimento a todos aqui presentes, ao Gonçalo Matos, à Mariana e a quem nos está a ouvir, e dizer que o nosso objetivo para os próximos 4 anos é continuarmos todo este trabalho que temos vindo a trilhar e todo este caminho que temos vindo a trilhar nestes últimos 8 anos e que tem sido um caminho na minha opinião, de grande sucesso, apesar de todas as adversidades que fomos tendo ao longo destes últimos 8 anos. E refiro-me à pandemia, às tempestades, aos últimos incêndios, à seca e que deixaram muitos efeitos negativos no nosso território, mas que claramente também deram um sinal da resiliência do nosso povo e que, alterando aquilo que eram as prioridades e priorizando aquilo que era a segurança e a saúde das nossas pessoas, trilhámos um caminho em que em cada um destes problemas tivemos também um sucesso e apontados em termos nacionais como um sucesso. E, portanto, apesar disto tudo, o segredo esteve também naquilo que foi a nossa capacidade de alavancar o nosso orçamento municipal, de relembrar que quando chega à Câmara, a Câmara executava por ano um orçamento de cerca de 15, 16 milhões de euros. Há 2 anos executámos 27 milhões e 400, no ano passado 26 milhões e 700 e este ano, no primeiro semestre, já tínhamos executado 18 milhões e 800 mil euros. O que significa que esta capacidade e este trabalho que nós temos vindo a fazer nos últimos anos é o que nos tem permitido resolver muitos dos problemas que se arrastavam há mais de 30, 40 anos e que, obviamente, sem dinheiro não se conseguem resolver e que nesta estratégia temos vindo a alavancar o nosso território. E acima de tudo, em 2 vetores. O vetor da qualidade de vida e o vetor da atratividade do território. E aqui, nestas 2 vertentes, e tendo em conta aquilo que era o nosso plano de desenvolvimento estratégico, tudo o que era o desenvolvimento económico, a cultura, o desporto, a juventude, a saúde, o ambiente, a coesão social, o setor primário extremamente fundamental para aquilo que é também estes problemas que temos vindo a ter de proteção civil, e estou a falar da agricultura, da floresta, as acessibilidades, a mobilidade, são todos eles vetores ou setores que temos vindo a apostar e que têm trazido fruto àquilo que é o trabalho diário de uma forma séria, empenhada, dedicada e que tem dado resultados extraordinários para o nosso território. Castro Daire é hoje conhecido e reconhecido em todo o país. Castro Daire é hoje, em muitas áreas de atuação, uma referência regional e uma referência nacional. Já lá vamos também saber porquê e medidas para impulsionar ainda mais Castro Daire, mas gostava também de ouvir aqui o Gonçalo. Tem uma forte ligação ao associativismo, à causa pública, diz que se candidata-se a favor do povo. Quais são os principais objetivos em traços gerais desta sua candidatura à Câmara Municipal de Castro Daire? Ora então, muito boa tarde Mariana, boa tarde Paulo Almeida. Eu queria deixar uma palavra também, em primeiro lugar, para o Manuel, é o candidato do Chega. Ele foi convidado de facto para estar no debate. Não pode estar por razões profissionais. Enfim, nós não conseguimos, nem todos conseguimos controlar os nossos horários, os nossos afazeres, mas seria muito bom para o debate democrático e para os castrenses que o Manel pudesse estar aqui também para poder manifestar a sua opinião e o seu programa. Bom, eu, contrariamente ao que o Paulo diz, eu não consigo traçar assim um cenário tão vantajoso relativamente ao concelho de Castro Daire. É evidente que há aqui questões onde o município, de facto, implementou uma estratégia de qualidade
e estou-me a referir, por exemplo, ao setor do turismo, de natureza, mas para além disso eu não consigo identificar muito mais razões para que possamos estar assim tão contentes com o trabalho que tem vindo a ser feito. É evidente que nós fizemos uma análise de todo o Conselho e antes de me candidatar eu decidi fazer uma prospeção do que é que estaria bem, do que é que estaria mal, e vemos que há setores... Encontrou mais pontos negativos ou positivos? Eu, honestamente, há pontos positivos, mas eu também encontro aspectos negativos. E negativos, basicamente, tem que ver com o quê? Nós, em 8 anos, não conseguimos perspectivar uma melhoria na economia de Cacho-Herdeiro, não conseguimos perspectivar uma melhoria na saúde de Cacho-Herdeiro, não conseguimos perspectivar uma melhoria ao nível do planeamento florestal, não conseguimos perspectivar uma melhoria ao nível do abastecimento de água, não conseguimos perspectivar uma melhoria ao nível da capacitação das pessoas, ou seja, em Cacho-Herdeiro cada vez mais há uma dependência do poder político relativamente à vida das pessoas, há muita dependência, há muita subjugação e, portanto, é para combater também estes fenómenos que apresentamos a nossa candidatura. Muito bem, os últimos 2 mandatos, como também já referiu, foram muito duros em matéria da proteção civil, a tempestade Leslie, os incêndios, só no ano passado ardeu quase 70% do Conselho. Eu pergunto, não nos focando tanto no que passou, mas próximos 4 anos, prioridades nesta área, nesta matéria de proteção civil? Vou ter que só responder. Algumas coisas foram aqui ditas anteriormente. Mas se calhar já vamos ter a oportunidade de lá chegar à frente. Mas... E já respondo também a essa parte. Obviamente que isto é um debate, obviamente que também não estava à espera que dissesse que estava tudo bem. Obviamente que há muita coisa para fazer, mas se há área ou se há áreas onde o Conselho evoluiu e muito, prende-se precisamente com a educação, onde tínhamos uma escola secundária há 40 anos sem qualquer tipo de intervenção, sem um campo de jogos. Hoje temos uma escola que é uma referência... de obras de requalificação. Que é uma referência em termos regionais. É uma PRR, portanto, temos é uma escola, e muitos conselhos aproveitar o PRR uma escola básica, para melhorar as condições. Não é? Temos uma escola básica em curso também neste momento. Obviamente que este tipo de obras ou investimentos desta monta só se conseguem tendo a capacidade de ir buscar fundos externos para alavancar aquilo que são os orçamentos municipais. E obviamente que aquilo que eu disse no início, onde uma das chaves do sucesso destes últimos anos foi precisamente esta capacidade de conseguir obter fundos extra àquilo que é as receitas normais para o fazermos. Falámos na saúde. A saúde, o município aceitou a transferência de competências da saúde precisamente para resolver os problemas da saúde. Vejamos, o Centro de Saúde não tinha assistentes operacionais. Aceitámos, resolvemos de imediato esse problema. As viaturas eram antigas, resolvemos o problema. O edifício chovia lá dentro, estamos a resolver o problema. Mas tiveste que gastar mais de 200 mil euros por causa do telhado. Mas tiveste que gastar mais de 200 mil euros por causa do telhado. E obviamente que do orçamento municipal. Aquilo que é o nosso objetivo é ir ao encontro e resolver os problemas das pessoas, e neste caso concreto foi uma melhoria significativa, mas também nesta área da saúde este é um passo que estamos a dar, onde nós queremos a seguir dar uma cobertura mais abrangente, com mais serviços, mais alargado e com uma cobertura maior à população. Em termos económicos ou em termos de saúde ou em termos de educação, há alguns indicadores que são interessantes. Castro-Daire é, se calhar, da região dos poucos concelhos que inverteu a tendência demográfica. Vocês já estão a querer misturar muitos temas. Só para terminar. Castro-Daire é, como eu dizia há pouco, uma referência em muitas áreas, mas Castro-Daire também está a aumentar o número de turmas naquilo que é o ensino primário. Isto significa que estamos a fazer alguma coisa de bem. E quando a iniciativa privada responde às políticas públicas, é sinal que o decisor público está a decidir bem. Porquê? Porque está a alavancar toda a economia com uma resposta privada às suas iniciativas. Voltando agora à sua pergunta relativamente à proteção civil. Obviamente
que este é um tema dos mais caros que existem no território. Isto deve-se essencialmente, na minha opinião, naquilo que é a prevenção, mas acima de tudo naquilo que é a valorização do território. Enquanto não percebermos que é preciso, o país, refiro-me ao país, que é preciso facilitar os investimentos no território, em vez de aquilo que são muitas das direções regionais ou daquilo que é o poder desconcentrado do Estado, serem fatores de dificuldade ao investimento, isto não pode acontecer. Porque enquanto não tivermos pessoas no território, enquanto cada metro quadrado de terra, de terreno, não for valorizado e não gerar riqueza suficiente para que possa ser tratado, não é com medidas coercivas que, se não limpas, levas uma multa, que vamos resolver um problema. Só estamos a adiar um problema e, portanto, aquilo que é a nossa postura nesta candidatura, agora aos próximos 4 anos, é aquilo que eu tenho defendido junto do Governo Central, onde temos que ter políticas de fomento do investimento e não da castração de investimento nos nossos territórios. E, como disse, apesar destas dificuldades todas, temos conseguido inverter estas tendências. E estes sinais, para mim, são sinais claros daquilo que é o futuro. Obviamente também que não vamos descurar aquilo que é a proteção civil, naquilo que é a resposta a estes episódios. Porquê? Porque, obviamente, que vai acontecer sempre, temos que ter esta consciência. Mas temos que atuar nestas duas, na prevenção, naquilo que é a preparação de um território resiliente e com uma capacidade de se autogerir, mas ao mesmo tempo preparar essa capacidade de resposta após efeitos negativos. Por isso é que nós, nestes 8 anos, Castordeiro só tinha uma EIPA, uma equipa de intervenção permanente, num dos quartéis, numa das associações humanitárias de bombeiros. Nós criámos mais 4. Nós investimos por ano cerca de €500 mil na proteção civil para termos uma rápida resposta. E eu também disse há pouco que em todos estes episódios fatídicos do nosso Conselho, nós fomos elogiados, nós, não estou a dizer o Presidente da Câmara, estou a dizer toda a estrutura da proteção civil, as associações humanitárias dos bombeiros, a população em geral, em que em muitos casos foram, ainda nestes últimos incêndios, foram elementos fundamentais para resolvermos tudo isto e, portanto, é nestas duas vertentes. Vamos continuar a apostar numa estrutura de proteção civil cada vez mais robusta, de realçar que foram requalificados 2 quartéis nestes últimos 8 anos, onde o município esteve ao lado das 2 associações humanitárias para financiar a componente nacional desses investimentos. São os apoios pontuais para aquilo que são também meios e equipamentos, mas também, acima de tudo, o trabalho mais importante nesta matéria é a valorização do território e é nisso que nós estamos a apostar fortemente para que cada metro quadrado possa ter valor que gere riqueza para se autocuidar, porque esse é que eu acho que é o aspecto Gonçalo, fundamental. também gostava de o ouvir em relação a esta matéria de proteção civil. Quais é que são os objetivos e as medidas do programa eleitoral do PS, porque a floresta não pode ser só lembrada quando é consumida pelo fogo? Sim, eu disse isso no meu vídeo da apresentação, portanto, da candidatura pública. Bom, nós o que ouvimos aqui foi falarmos de medidas de combate. Portanto, falamos, e é verdade, isto nós não podemos negar, houve um investimento nas EIPs dos quartéis de bombeiros voluntários, quer de Castordeiro, quer de Farginhas. Isto vem no seguimento de muitas estratégias seguidas por muitos dos municípios. É evidente que nós caminhamos cada vez mais para a profissionalização dos corpos de bombeiros. O voluntariado é um tema que está quase, o voluntariado nos bombeiros é um tema que está a cair quase em desuso, mas o que é importante aqui referir é que, e ao contrário do que o Paulo disse, no ano passado, se houve zona onde a questão dos incêndios foi muito criticada, foi no município de Castordeiro. Criticada em que sentido? No sentido, por exemplo, da falta completa de informação à população. Nós, durante 4 ou 5 dias, tivemos a parte sul do Rio Paiva completamente devastada pelos incêndios e durante pelo menos 3 dias não vimos uma única comunicação do município a dizer o que é que era necessário fazer, onde é que o fogo andava, quais medidas é que nós deveríamos adotar. Por outro lado, este é um problema que também já se arrasta há muitos anos, não é um problema que é de agora, dos últimos 8 anos. O que nós temos visto é que não há nenhuma política pública municipal para a prevenção dos incêndios. Se me conseguirem dizer uma,
eu bato palmas porque de facto Consegue, Paulo? não conheço dizer nenhuma, mas deixe-me só dizer, portanto, nós ainda agora temos a parte sul despida, nós fomos ao Concelho de Castro-Daire agora na parte sul, aquilo está completamente despido, portanto, por causa da erosão dos incêndios e do corte de árvores, e neste último ano, eu não sei se houve abertura de novos aceiros, de novos caminhos para combate, não sei se está em curso, por exemplo, nós prepararmos o terreno para receber charcas de água, não sei se está em curso a prospecção de novos pontos de água para combate a incêndios mais próximos das aldeias. Há um programa que é financiado pelo PRR, que é o condomínio de aldeia, e os condomínios de aldeia o que é que fazem? Portanto, vêm verbas para podermos limpar em volta das aldeias, portanto, o mato que andar à volta das casas, os pinhais, portanto, criar ali uma faixa de contenção e também para poder permitir a revitalização agrícola desses espaços. E o que temos em Castro-Daire é uma única junta de freguesia que aderiu aos condomínios da aldeia. Portanto, isto é dinheiro que está a ser deitado fora e é dinheiro que é especificamente atribuído pela Comunidade Europeia para a prevenção e combate a incêndios. Depois também não é conhecido que haja políticas, por exemplo, de reflorestação. Nós não vemos uma única medida do município a incentivar a florestação de árvores autóctones, como seja o carvalho ou como seja o castanheiro, que possam permitir faixas de contenção natural. Ou seja, o nosso território arde e normalmente o que nós conseguimos dizer é dar os parabéns aos nossos bombeiros, porque temos que os dar, porque são eles que estão na frente de fogo, mas depois, se formos à procura de medidas concretas municipais para a prevenção e combate a incêndio, nós não conseguimos encontrar nenhuma. E é por isso que nós temos que valorizar cada vez mais a agricultura, temos que valorizar cada vez mais a pastorícia. E que medidas é que nesse sentido os castrenses podem encontrar no seu programa eleitoral? Vão encontrar uma que já é muito falada e muito requerida. Por exemplo, nós vamos ter que apostar definitivamente na abertura de mais, eu já falei disso, portanto, na abertura de mais caminhos florestais, temos que apresentar pontos de água alternativas, temos que georreferenciar esses pontos de água e temos que adotar uma medida que eu por acaso, é onde estive a apreciar e estive a analisar, que foi adotada no município de Salvo Erro de Vila Nova de Paiares, que é definitivamente apostar no gado, portanto, e agora estou-me a esquecer do nome, portanto, nas cabras sapadoras, ok? Portanto, Castro-Daire é um terreno, portanto, é um espaço eminentemente rural, quer queiramos, quer não, já tem muita tradição ao nível da pecuária e do gado, deste chamado gado caprino e gado bovino, e nós temos que apostar definitivamente em rebanhos que possam circular pelas nossas terras e até criando a própria transumância interna dentro do Concelho de Castro-Daire. Há municípios que estão a adotar esta medida e há muito bons resultados que têm sido apresentados também por esses municípios. E relativamente também ainda à questão dos incêndios florestais do ano passado, eu gostava de deixar uma pergunta ao Paulo Almeida, porque todos nós, no segundo ou terceiro dia de incêndios, vimos que para São Pedro do Sul foram mobilizados pelo Exército Espanhol 3 pelotões com cerca de 350 homens. Eles passaram nas nossas barbas e nós não conseguimos cá ter nem sequer um pelotão. Portanto, os nossos bombeiros ficaram entregues a si e o que nós vimos foi que em São Pedro do Sul, fruto também da chegada dessas equipas, o fogo foi extinto, salvo erro, em 1 ou 2 dias, e portanto era um apelo que eu deixava ao Paulo Almeida para poder explicar o que é que se passou. Eu gostava de me focar, obviamente, no futuro de Castro-Daire, mas vou dar a oportunidade ao Paulo Almeida de responder a esta questão só. Ora bem, por favor. Aqui, o candidato Gonçalo acho que tem andado desatento naquilo que acontece em Castro-Daire, e deixem-me dizer-vos que ainda há pouco tempo tivemos um grande incêndio em Castro-Daire e resultou claramente a eficácia, um incêndio de Almofala há cerca de 15 dias atrás, e resultou precisamente a eficácia no combate ao incêndio num projeto que a Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal, fez, onde criou uma zona com potencial turístico e simultaneamente como uma charca de grande dimensão. Não é uma charca, aquilo é o rio. Aquilo é o rio Arosa que ali passa. Eu acho que eu até agora eu sei, ó Paulo, ouvi. Mas não posso dizer também que o projeto é da Câmara Municipal, é da Junta de Freguesia de Almofala. Eu acho que o debate, temos que ser todos respeitadores e educados. Eu nunca interferi para que o raciocínio fosse apresentado. Desculpa. Agradecia também que pautássemos dessa forma. Muito bem. E, portanto, num projeto da Junta de Freguesia, em parceria com o município, onde foram criadas condições, porque o Rio Arosa efetivamente já lá estava, mas não tinha condições para tal, e o sucesso
e se perguntarem a todos os elementos da Proteção Civil que lá estiveram e que não estiveram, vão perceber rapidamente que o sucesso daquela operação de Proteção Civil se deveu ao facto dos helicópteros poderem carregar e descarregar em meia dúzia ou umas centenas de metros, e isso foi uma resposta eficaz. Obviamente que limpezas e aberturas de estradões florestais, isso é um trabalho que sempre foi feito e que vai continuar a ser feito. Mas há aqui um aspecto que é fundamental e as pessoas têm que perceber isto, porque só quem conhece o território é que percebe isto. Castro Daire, o Concelho de Castro Daire tem milhares, eu não sei quantificar, milhares de quilómetros de estradões florestais e caminhos agrícolas. É humanamente impossível, é financeiramente impossível e é temporalmente impossível limpar tudo, todos os anos, todos os caminhos. Quem disser o contrário é uma falácia, está a meter engodo naquilo que é a realidade. Mas só para terminar, isso não tenham a mínima dúvida. E por isso é que é fundamental haver uma estratégia de valorização do território para que o próprio território se autocuide, para que os proprietários dos terrenos tenham uma fonte de riqueza que façam com que esse terreno, esse território, esse caminho possa ser cuidado. E este é que eu acho que é fundamental. Quanto à questão da reflorestação, também tem andado desatento, porque têm sido muitos os projetos em parcerias com o IPDJ, com a EDP e com outras instituições, onde temos, em parceria com as escolas também, num trabalho também de formação desde tenra idade, para que todo este aspecto da reflorestação seja, desde pequeninos, interiorizado na importância de valorização do território. E, portanto, naquilo que é a reflorestação tem sido várias as ações e que, simultaneamente, pretendemos que seja um processo formativo também para os nossos jovens. Deixem dizer-vos também que a acusação que me foi feita que não havia comunicação do município. Em termos de posto de comando, em termos, aquilo que ficou definido era fazermos briefings com a comunicação social, onde toda a gente estava a ver a comunicação social, e para não criarmos confusões, ser uma comunicação única a determinada hora a todos os órgãos de comunicação social, para que a população tivessem todos a mesma informação e evitar criar confusões de comunicação, porque isto, hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil criar alarmes complicados. Obviamente que naqueles dias não foi só em Castro Daire que faltou recursos. Foi em muitos dos concelhos que faltaram recursos. Pedia-lhe que respondesse, Paulo Almeida, à pergunta concreta que o Gonçalo deixou para passarmos a outro tema, Eu vou lá chegar e vou terminar nesse ponto, que é, obviamente, que na mesma altura que veio um grupo espanhol para São Pedro do Sul, vieram também mais meios para Castro Daire. Os meios foram suficientes? Não foram, porque o incêndio começa na segunda-feira e que termina na sexta, tanto em Castro Daire como em São Pedro do Sul, obviamente uns com uma perigosidade ou uma intensidade maior, obviamente que nunca ninguém me vai ouvir dizer que não foram necessários mais meios no nosso território. Obviamente também que, na minha opinião, de uma forma muito clara, nós chegámos a ter 60 ou 70 aldeias a arder e se calhar tínhamos o mesmo número de bombeiros. Obviamente que eu também frisei há pouco que foi fundamental a ajuda das pessoas. Agora, a decisão da coluna espanhola ou a coluna portuguesa terem vindo para Castro Daire ou vice-versa, isso é uma decisão supramunicipal, que não fui eu que a tomei, mas eu não me interessava se eram espanhóis, se eram portugueses. Nós precisávamos era de pessoas no território que ajudassem e que reforçassem, que não tivessem vindo só no último dia, como veio também para São Pedro do Sul e para Castro Daire, que tivessem vindo no início da semana. Temos que mudar de tema, não sei só se quer deixar aqui alguma resposta a esta acuso de que tem andado desatento. Não tenho andado desatento, portanto, eu quando falava de políticas de reflorestação, são políticas efetivas, ou seja, de incentivo municipal, nomeadamente aos proprietários, para que possam plantar nas suas terras, portanto, árvores autóctones. E relativamente... Esqueci-me de responder essa parte. E relativamente à questão da praia fluvial, da alegada charca que foi criada na praia fluvial de Vorosa e Almofala, portanto, aquilo que foi feito foi uma praia fluvial, foi criado talvez um açude e felizmente esse açude beneficiou o combate a incêndios e isso não me custa
a admitir isso. Reconhecer-se. A única coisa que eu digo é que aquilo é uma obra da Junta de Freguesia e, portanto, mas há o hábito do município em dizer que tudo o que é feito em Cachoeira é com a parceria do município. E, portanto, nós nunca conseguimos destrinçar o que é uma obra do município, o que é uma obra da freguesia. E não conseguimos controlar quando é que uma obra é de um e quando é de outro. E depois facilita sempre este tipo de discurso em que a Câmara conseguiu intervir porque a Câmara é parceira de tudo e de mais alguma coisa. Para equilibrar aqui os tempos, porque o Paulo Almeida está em clara vantagem, a próxima pergunta vai novamente para o Gonçalo. Bem. Ao contrário do que acontece em muitos municípios do interior, Castro Daire tem conseguido contrariar a tendência de perda populacional, ainda que lentamente. De 2021 até 2024, são os últimos números conhecidos, ganharam 54 habitantes. No entanto, é um concelho que continua a envelhecer. Se por um lado precisamos de garantir qualidade de vida aos idosos, também precisamos de medidas para fixar os jovens, não os deixar sair do território e eventualmente também voltar a trazer os jovens que terão saído do concelho para outras zonas. Sim. Gostava de ouvir também as suas medidas para isto. Portanto, o problema da desertificação do interior é um problema transversal. Nós temos que ser honestos quando falamos sobre estas matérias. E a perda de população não existe só em Castro Daire, e existe em muitos variedíssimos concelhos do interior de Portugal. É muito difícil, eu aqui tenho que fazer um parênteses, é muito difícil nós conseguirmos combater a desertificação e a captação de jovens e a fixação de jovens nos nossos concelhos do interior, se não houver políticas públicas nacionais que ajudem também à fixação desses jovens. É muito mais difícil um município criar medidas de fixação do que, por exemplo, um governo central. E falo, por exemplo, ao nível do que é a carga de impostos a que estão sujeitos os jovens de hoje em dia. Para lhe dar um exemplo, portanto, nós temos, vamos, por exemplo, pensar que temos um casal de Coimbra, um casal de médicos de Coimbra que tem 25 ou 26 ou 27 anos e quer vir para o concelho de Castro Daire. O que é que de facto leva um casal desses a poder se fixar em Castro Daire? Terá que ser, enquanto não houver políticas fiscais que, por exemplo, que diminuam a carga em sede de IRS, por exemplo, ou em sede de IMI para jovens que se queiram fixar nos nossos territórios, eu acho muito difícil conseguirmos esse objetivo, porque as pessoas não se sentem incentivadas a vir de uma cidade para um meio rural. Mas o que é que eu acho que nós podemos ainda assim fazer em Castro? Gostava de ouvir as medidas concretas. O que é que nós podemos fazer, o que é que nós estamos a pensar fazer para Castro Daire? Eu só concebo duas medidas capazes de poder alterar esta situação. É com a criação de políticas de emprego e de emprego qualificado, e se houver atração nos próprios territórios, que possam com que essas famílias decidam fixar-se em Castro Daire e também esses jovens. Nesse sentido, nós já fomos avançando ao longo da nossa pré-campanha, que é de facto necessário tentar-se criar um parque industrial a sul do concelho, um parque moderno, no sentido de conseguir atrair novas indústrias. E o parque pode não ser industrial, pode ser também empresarial barra industrial, que possa captar novas indústrias onde os nossos jovens, após os seus cursos, consigam entrar no mercado de trabalho qualificado. E falo aqui, nomeadamente, ao nível das indústrias, dos produtos endógenos que nós temos em Castro Daire, ao nível da madeira, ao nível da pedra. Nós também temos ali alguma capacidade ao nível da fruticultura, portanto, com produtos de mirtilos, framboesas. Mas depois também temos que olhar para a parte social para a parte cultural do nosso concelho. É evidente que um casal que tenha um filho e um jovem, muito dificilmente se conseguirá fixar em Castro Daire se não tiver uma oferta cultural quase semanal e se, por exemplo, não tiver um espaço onde possa... Portanto, a aposta também será na cultura. Também será na cultura e será fundamentalmente na existência de um espaço onde as nossas crianças e os nossos jovens possam promover a arte da música, a arte do teatro, a arte da dança, a arte do canto, a arte das próprias artes plásticas, e esse é um espaço que não existe em Castro Daire. A minha filha, se quiser ir tocar, se quiser aprender piano, ou se quiser aprender bandolim, ou se quiser aprender até mesmo tocar bateria,
não tem um espaço em Castrodaire onde possa fazer. Relativamente à questão da cultura, eu percebo agora, no último meio ano, que houve um esforço do município, porque eu comecei também a falar um bocadinho dessas questões, houve um esforço do município em começar a alavancar essa parte, mas o que nós temos que garantir não é cultura só para nós vermos, é garantir a cultura, ou seja, é garantir também cultura, que os nossos próprios jovens e as nossas crianças promovam também elas cultura através, lá está do que eu estava a dizer, da frequência deste tipo de escolas. Só para dizer que no nosso mandato, o Centro Cultural de Castrodaire e também diversificando essa atitude pelas diversas aldeias, pelo menos de 15 em 15 dias tem que haver uma atividade cultural em Castrodaire. As pessoas chegam uma sexta-feira ou um sábado e têm que ter alguma coisa que possam ir ver, que possam ir ouvir, que possam ir sentir. E é neste sentido que nós queremos Muito bem, gostava de ouvir também aqui as propostas do programa eleitoral do PSD, CDS, para atrair, fixar jovens. Quero começar por concordar com o início da intervenção do candidato Gonçalo, porque não tenho dúvida nenhuma que só com medidas de fundo é que se inverte esta tendência de todo o interior. E, portanto, só com políticas nacionais fortes é que conseguimos fazer uma inversão deste ciclo negativo e, portanto, sempre me debati por isso e em todos os fóruns onde eu estou, onde posso dar o meu contributo, tenho esse tipo de intervenção para que o país olhe e tome medidas práticas para diferenciar positivamente os nossos territórios nesse sentido. E em relação ao que está nas mãos do Executivo Municipal? Deixem só dizer-vos uma coisa que também é importante e que reforça, se calhar, um bocadinho daqueles números que deu há pouco do crescimento e da inversão da tendência em Castrodaire relativamente à população. Isto significa que, e é um trabalho que demora a dar frutos, porque Castrodaire neste momento é conhecido e reconhecido em muitas áreas. Não é só no turismo, é na cultura, é no desporto, é na juventude, é na ação social. Temos ganho distinções e prémios em muitas matérias. Mas está a dispersar e depois não conseguimos chegar aos outros temas, Paulo, por favor. Eu já vou dizer. Mas também tivemos políticas muito concretas e que estão a implementar, algumas já estão implementadas, outras estão em curso. Por exemplo, a incubadora de empresas, o Orçamento Participativo Jovem, muito em breve vamos inaugurar o nosso espaço coworking, o reforço tecnológico, que é fundamental para que os nossos territórios possam ser atrativos para os jovens. Deixa-me dar-vos um exemplo. A zona industrial, falou-se aqui há pouco no Granito, a zona industrial da Cela, quando eu cheguei à Câmara, não tinha energia elétrica. As empresas funcionavam com geradores. Nós resolvemos automaticamente isso. Não tinha fibra. Nós resolvemos essa questão. E, portanto, é na economia, que foi aquele primeiro eixo que eu disse lá atrás, naquilo que o aumento da competitividade do nosso território, a criar condições para que pudéssemos, as nossas empresas serem competitivas, é que nós conseguimos crescer e criar e gerar emprego. Porque só assim se fixa pessoas. Ou as pessoas têm condições para viver e se sentem bem. Nós temos um território extraordinário, belíssimo, onde temos apostado nessa promoção e nesse marketing territorial. Ao mesmo tempo, apostando na saúde. Ninguém quer viver para cá, para um território, se não tiver a certeza que vai ter cuidados de saúde se tiverem um problema. Não vão querer ir para um território se não tiverem um ensino básico, uma escola secundária com as mínimas condições. A educação é fundamental. A juntar a isto tudo, políticas desportivas, projetos desportivos, projetos de juventude. Nós organizamos todos os anos a Gala de Talento Jovem. Estimulamos e lançamos o desafio, são os próprios jovens neste momento que organizam essas mesmas provas. Para quê? Para darmos ferramentas de empreendedorismo à nossa juventude, para conseguirem também eles olhar para o território e terem uma palavra a dizer. Falou-se aqui na oferta cultural que era muito pobre. Eu não disse que era pobre. Em Castrodaire, qualquer aluno que queira aprender música, falou-se aqui em música, temos 4 bandas filarmónicas, todas elas têm escolas de música. E, portanto, porque é importante que as nossas associações, as nossas coletividades tenham dinâmicas fortes, aquilo que tem sido a política do município é apoiar estas instituições que queiram
a apostar nesta vertente. E como disse, em Castro Daire, quem quiser aprender música, tem 4 escolas de música nas 4 bandas do nosso concelho que estão desertinhas para receber quem o quiser. E ele deixa este desafio para que a filha do candidato Gonçalo possa ingressar numa destas escolas de música. Temos que passar a outro tema. O saneamento básico ainda não existe. Questão cultural. Nós temos regularmente aspectos culturais e desportivos a acontecer no nosso concelho. Vou dar uma nota. Cinema. Evidentemente que nos meses de verão não temos cinema propositado. Porquê? Porque temos uma dinâmica natural muito forte. Mas de 15 em 15 dias temos cinema. Muito bem. É só um detalhe. Muito bem. Ainda há muitas localidades, a freguesia de Redis, por exemplo, ainda não tem saneamento básico. Até há críticas de que estão a ser deixados para trás investimentos necessários e prioritários para a população. Será uma das prioridades do Gonçalo Matos, se for eleito? Se eu puder só regressar aqui ao... Pode regressar, mas depois não vamos a outros temas que certamente interessam à população de Castro Daire. Eu gostava que o Paulo Almeida dissesse quantas empresas é que estão incubadas na incubadora de empresas. Queria perguntar ao Paulo Almeida porque é que no ano passado não houve orçamento participativo jovem em 2024 e queria perguntar também ao Paulo se a oferta cultural em termos musicais, havendo bandas filarmónicas que são entidades privadas, portanto, se assim já está cumprido a função social do município de oferta de cultura. Vamos ao saneamento, voltando então a esta favor. questão do saneamento, sim senhora. Será uma das prioridades? É evidente que o problema do saneamento tem-se vindo a arrastar há bastante tempo e não consigo conceber uma ideia de desenvolvimento estruturado para o concelho enquanto existirem aldeias que não têm esse saneamento básico concluído. Não consigo. E, portanto, um dos objetivos da nossa candidatura será, e isso será mesmo um dos grandes objetivos primordiais da candidatura, será tratar todas as aldeias que não têm saneamento básico e também poder ajudar as aldeias que no período de verão se têm vindo sucessivamente a deparar com problemas graves no abastecimento de água. A este nível nós, enfim, nós podemos dizer que muita coisa está bem em Castro Daire, mas o problema da água, não há dúvida nenhuma, que é um problema latente e que não é muitas vezes alvo de discussão em Castro Daire. Eu tinha aqui um dado muito interessante para vos revelar, que tinha que ver precisamente com a água e o saneamento. Portanto, nós fomos consultar o relatório anual de serviços de águas e resíduos em Portugal, referente aos anos 2023 e 2024, e estes relatórios apresentam dados que são catastróficos ao nível do que é o fornecimento de água. No concelho de Castro Daire, em 2023 e 2024, houve 0 reabilitações de condutas por ano. 0. Não houve uma única reabilitação. E por cada 100 km de condutas existiram 77 avarias ao ano. Este é o 4º maior valor a nível nacional. Nós gastamos tanta coisa, às vezes mal gasta, e não conseguimos investir definitivamente no bem essencial que é a água. Temos que andar, estas populações têm que andar a mendigar água durante o verão, e todos os dias lá vemos os caminhões da Câmara e dos bombeiros a carregar água, com uma nota que, e já que estamos a falar um bocadinho de proteção civil, estes serviços de transporte transporte de água que os bombeiros estão a fazer, têm que ser pagos. Os bombeiros não podem ser a muleta de ninguém. Como é que responde a esta crítica, que o Gonçalo acabou por deixar aqui também, de que estão a ser deixados para trás investimentos que são necessários para as populações a favor de outros? Respondo de uma forma muito simples. Mas como eu disse há pouco, aquilo que foi a execução dos orçamentos, nós quase que duplicámos, ou seja, estamos a investir o dobro do que investíamos antes. Obviamente também que há muita coisa por fazer, mas obviamente também que eu, quando cheguei à Câmara, a própria Vila de Castro Daire semanalmente tinha rupturas de água e tinha problemas de falhas de abastecimento de água. Foi a primeira obra que eu fiz, foi mudar a conduta de abastecimento de água à Vila de Castro Daire, que estava em fibrocimento. E já está ligada? Que estava em fibrocimento. Já está ligada? Ficou ligada no primeiro ano. Se estivermos a falar que mudámos a conduta abastecedora, outra coisa são as redes que existem e que algumas redes têm muitos anos e por todo o concelho e que, obviamente, que acabam por criar alguns problemas de rupturas. Isto não significa... Isto é uma questão. A outra questão é que o Castro Daire é um concelho
enorme em termos de área, enorme em termos de número de É aldeias. o segundo maior do distrito, de lá para casa também para ter essa percepção. E é preciso perceber que as pequenas aldeias têm todos sistemas de abastecimento autónomos, onde isto transforma num trabalho herculeano em termos de garantir que o sistema funciona, mas que estão agarrados a nascentes de água. Quando existem problemas de maior dimensão, em termos daquilo que é o calor, daquilo que é o período de seca, isto é um problema que acontece, não é no Concelho de Castro Daire. Os nossos concelhos vizinhos, todos eles têm problemas... Mas mais do que explicações, Paulo Almeida, eu pedia-lhe se esta será ou não uma prioridade para os próximos 4 anos, se for eleito. Há uma opção, mas que nós, politicamente, Castro Daire tem a água mais barata, ou das águas mais baratas do país. E que isto é uma forma de apoio às famílias. Há uma forma de contratualização, como está a acontecer noutros concelhos, só que vai quintuplicar ou vai transformar a água extremamente mais cara. Aquilo que nós temos vindo a assumir, nós temos mudado e requalificado muitas condutas de água. Não nos podemos esquecer também... Então são falsos estes dados? Não nos podemos esquecer também que uma coisa são condutas de água, outra coisa são redes de distribuição. O que, simultaneamente, causam problemas distintos. É impossível, logicamente, todos os anos estarmos a renovar as condutas todas, mas está a ser feito um trabalho como nunca foi feito no município de Castro Daire, na renovação daquilo que é as infraestruturas de abastecimento de água ao nosso território. Quanto ao saneamento básico... Muito rapidamente, por favor. Desde que eu estou na Câmara, teremos investido sensivelmente cerca de 10 milhões de euros em saneamento básico. Mas quando eu cheguei à Câmara, havia outros projetos de outras aldeias que podiam ter sido resolvidos e que não foram, e que o município anteriormente preferiu obras adjudicadas a empreiteiros e até pagar para não fazer essas obras. Isso não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que há oportunidades para as coisas acontecerem. Hoje em dia, que isto também é importante para clarificarmos o debate, fundos comunitários para um projeto de saneamento ou tem determinada dimensão que demonstra a sua sustentabilidade através de um estudo de viabilidade económica ou financeiro, ou então também não é comparticipado. Isto para que fique claro que não vale a pena andar a dizer a todas as aldeias e às pequenas aldeias que vão resolver o problema do saneamento quando não vai haver recursos financeiros para que isso possa acontecer. Isto é de uma forma clara. Obviamente nós temos vindo a resolver muitos problemas de saneamento básico, muitos, e vamos resolver muitos outros. Fica essa garantia. Passamos a outro tema, por favor. Eu queria também falar nas acessibilidades. A requalificação da Nacional 225 já é uma realidade, falta só inaugurar num investimento de 6 milhões de euros, uma obra, é certo, há muito reivindicada, pelo menos há 2 décadas ou mais. Prioridades ao nível das acessibilidades, porque sei que há muitas estradas ainda assim degradadas no concelho. Bom, relativamente, de facto, a Nacional 2 é uma obra que está... Nacional 225 é uma obra que estará praticamente concluída e, de facto, isso vai melhorar substancialmente a mobilidade das aldeias do Val de Paiva em direção a Castro Daire. Relativamente à mobilidade, um problema que nós temos tem que ver com o seguinte: Castro Daire, como disse ali há bocadinho, é um concelho com 360 km, 380 km quadrados, tem uma população muito envelhecida. Nós, para termos uma ideia da dimensão do concelho, da aldeia de Moimenta de Cabril a Água de Alto, são cerca de 63 km de extensão e, naturalmente, temos uma população muito envelhecida. Aqui o que nós defendemos, e porque muitos destes nossos velhinhos dependem do transporte das carreiras municipais, o que nós defendemos é que tem que ser feito o esforço por parte do município para permitir que as carreiras municipais circulem por todas as freguesias durante todos os meses do ano. O que nós vemos atualmente é que só em período escolar é que essas carreiras são garantidas nas freguesias, o que significa que de julho a setembro
a nossa população não tem como se deslocar para a Vila de Castro Daire, a não ser por curso a meios próprios. A CIM lançou o programa Ir e Vir, mas esse é um programa que, portanto, é através dos táxis, mas esse é um programa que não consegue debelar todo este problema. Porquê? Porque isto tem que se ligar um dia, tem que se ligar de um dia para o outro, depois os táxis podem ou não estar disponíveis e, portanto, isso não vem resolver nenhuma situação. O que nós temos que garantir é que todas as nossas pessoas, durante todo o período, durante todo o ano, têm que ter a possibilidade de poder chegar à nossa vila, à Vila de Castro Daire, sem necessidade de ter que andar a recorrer ao vizinho ou ter que andar a recorrer ao primo para conseguir vir para Castro Daire. Outro problema que nós temos ao nível da mobilidade em Castro Daire tem que ver precisamente com os circuitos internos de transporte que não estão garantidos. Quem chegar a Castro Daire, uma pessoa de 70 ou 80 anos que chega a Castro Daire, portanto, portanto ele desce do autocarro, ali na parte mais norte da avenida, e depois tem o centro de saúde muito longe, e depois o centro de saúde é longe das finanças, as finanças são longe da Casa do Povo e da Segurança Social, e portanto o que nós defendemos é que tem que ser criado uma rede interna de transporte que passe por estes pontos e que possibilite a mobilidade das nossas pessoas, principalmente dos mais idosos, que permita a mobilidade, para não vermos velhinhos de bengala, como tantas vezes nós vemos, a atravessar o jardim e a percorrer até ao centro de saúde sobre o frio e sobre a chuva e sobre o vento. Outro problema que nós temos também em Castro Daire tem precisamente a ver com a falta de um parque rodoviário. O parque rodoviário não existe e é uma solução que nós temos que encontrar forma de a resolver. Está projetado, a Câmara estará a projetar um parque rodoviário para o que existe atualmente. Nós entendemos que essa não será a melhor solução. E há também outra questão que tem que ser resolvida. Aliás, há 4 anos isso foi avançado como uma medida eleitoral também pela equipa liderada pelo Paulo Almeida, que é a inexistência de um parque de estacionamento em Castro Daire onde as pessoas possam estacionar e poder circular livremente sem vermos constantes engarrafamentos como vemos na Avenida Central. Paulo Almeida, concorda com o Gonçalo de que há outras necessidades ao nível das acessibilidades e da mobilidade urbana em Castro Daire? Ora bem, e se sim, a que medidas se propõe? De uma forma muito pragmática. Obviamente que há problemas de mobilidade e há problemas de estacionamento aos quais eu lhe chamo que são as dores do crescimento. Obviamente, se temos mais pessoas, se temos mais turistas, se temos mais gente a vir ao concelho de Castro Daire, obviamente que isso aumenta. Obviamente também que tínhamos até uma ideia concreta e objetiva há 4 anos, mas que depois na prática, quando procurando concretizá-la, não era realizável. E, portanto, dar esta nota, mas que estamos neste momento a fechar uma solução em zona central da Vila de Castro Daire para, como eu dizia há pouco, para suprir ou para criar mais uma oferta naquilo que é a possibilidade de estacionamento em plena vila. Quanto à questão da mobilidade e daquilo que é o cais de tomada e largada de passageiros, aqui eu tenho uma visão que se prende e volta àquilo que se chama o desenvolvimento económico. Nós não podemos tirar as pessoas do centro da vila, nós não podemos tirar as pessoas da frente dos comércios, nós não podemos tirar as pessoas e afastá-las e colocá-las logo junto de um grande centro, de uma grande superfície e fugi-las e tirá-las daquilo que é a dinâmica económica local. E, portanto, daí o nosso objetivo de o manter no sítio onde está é precisamente para apoiar aquilo que são as economias ou a economia local e os negócios locais. Mas há ou não mais estradas a precisarem de serem reabilitadas? Estou ainda na mobilidade e já vou às estradas. A questão do projeto Ir e Vir foi algo que foi trabalhado na Comunidade Intermunicipal de Viseu de Lafões, onde eu sou vice-presidente também, e onde a Comunidade Intermunicipal está a fazer um trabalho extraordinário na mobilidade, e este projeto do Ir e Vir fez 2 coisas em Castro Daire e em todo o território, que passou a haver transporte público em todas as localidades do nosso concelho. Passou a haver 4 horários de transporte público sempre,
2 no início da manhã em direção à vila e um no início da tarde e um no início da manhã e no final da manhã, final da tarde, no regresso às respectivas aldeias. Ou seja, a mobilidade, o transporte público é um direito das pessoas e este é um projeto extraordinário com uma utilização extraordinária naquilo que é o território e naquilo que é o benefício das nossas populações. Quanto à questão das estradas. Muito rapidamente. A Estrada Nacional 225 foi, eu posso lhe dizer, dos meus maiores orgulhos, das nossas maiores vitórias do território do Concelho de Castro Daire. Tivemos a capacidade de unir a nossa população toda, instituições, pessoas, empresas, e conseguimos levar a nossa voz à Assembleia da República com uma petição onde entregámos 4.500 assinaturas com um objetivo claro: obrigar a Assembleia da República a pronunciar-se sobre o estado da nossa estrada. E não tenho dúvida nenhuma que foi este o passo que nós entalámos, vou utilizar esta expressão, onde não tenho dúvidas que todos os presidentes de Câmara que passaram em Castro Daire, todos eles foram bater à porta do Sr. Ministro, todos eles foram bater à porta do Secretário de Estado e nunca se conseguiu. Este, para mim, foi vital e é uma melhoria significativa para a dinâmica económica de todo o Vale do Paiva, mas também de mobilidade para aquelas pessoas. Mas não foi só a Estrada Nacional 225. A Estrada Nacional 2, no Concelho de Castro Daire, foi toda requalificada nos troços onde não estava em condições. É outro benefício extraordinário para o nosso território. Temos que ver a Estrada Nacional, não está toda em condições. E ao mesmo tempo... Se formos ver a Estrada Nacional... E ao mesmo tempo, o território de Castro Daire está toda requalificada. Isso não é verdade, pá. Está toda requalificada nos pontos negativos. Nos pontos negativos. Isso não é verdade. Em 8 anos, no Concelho de Castro Daire, avançaram a requalificação de cerca de 150 quilómetros de estradas. Isto, se me perguntarem assim, faz falta, ainda há mais algumas para corrigir e para qualificar? Mas deixo aqui um compromisso e uma garantia. Ao ritmo que temos vindo a trabalhar na matéria de requalificação de estradas e de acessibilidades, nos próximos 4 anos deixamos o Concelho inteiro com as estradas todas em tapete. Fica o compromisso de Paulo Almeida. Só uma questão. Vamos entrar no último tema, porque eu creio ser muito importante. Tem que ser explicado que houve muitos desses quilómetros que foram feitos ou seja, os 150 quilómetros que foram feitos em 8 anos. Muito rapidamente, Isto é uma questão de fazer as contas e dar mais ou menos, eu agora não tenho aqui os valores em concreto, de quantos quilómetros dá por ano e quantos quilómetros dá por freguesia, mas deveria ser explicado que muita da requalificação viária que foi levada a cabo agora no Concelho de Castro Daire, nomeadamente nas freguesias de Mões, do Mar e nas freguesias de Reiris, vem precisamente de uma dotação orçamental extra que o Governo Central atribuiu ao município para precisamente poder qualificar estas estradas. Ou seja, e por causa dos incêndios, se não tivesse havido incêndios, isto é verdade, isto tem que ser esclarecido, se não tivesse havido incêndios, as obras que foram feitas no último ano na freguesia de Mões, na freguesia do Mar e, salvo erro, na freguesia de Reiris, não tinham sido feitas porque a Câmara não tinha capacidade para as fazer. Foram 4 milhões de dotação orçamental extra que vieram precisamente e obrigatoriamente para verificar. Vamos entrar no último tema deste debate, porque o tempo está a terminar. O turismo é um setor precioso e é certo que está claramente em expansão também no Concelho de Castro Daire. As termas do Carvalhal vão ser alvo de obras de requalificação. O concurso até já foi lançado. O segundo concurso, porque o primeiro ficou deserto. Eu queria, mas muito rapidamente mesmo, estamos a ficar sem tempo, plano para fazer crescer em número de aquistas, por favor. Bem, nós, relativamente às termas do Carvalhal, nós ainda não percebemos muito bem o projeto que está previsto para as termas. É um projeto de 7 milhões e 100 mil euros. Era um projeto inicial de 6 milhões e agora carregamos lá mais 600 mil euros. Eu não estou a dizer que as obras nas termas do Carvalhal não são necessárias, são absolutamente necessárias, mas ainda tenho que perceber qual é que é a necessidade de investirmos quase mais de 7 milhões de euros, quando inicialmente até tínhamos previsto 5 milhões de euros em sede de contrato de coesão social. O que nós vamos fazer agora é ir ao banco buscar cerca de 3 milhões e 750 mil euros para fazer uma obra destas e temos que perceber como é que organizamos as termas em termos do que é o benefício para as populações e como é que não vamos arrastar as novas gerações para um endividamento que me causa muita dúvida. Para as termas, nós já falámos sobre isso, nós entendemos que temos que fugir do mercado concorrencial das termas de São Pedro Sul. Nós a 30 km temos as maiores termas
da Península Ibérica e, portanto, temos que apostar em tratamentos terapêuticos que sejam absolutamente diferenciados relativamente a São Pedro do Sul Paulo e apostar Almeida, também por favor, no muito bem-estar, no rapidamente. tratamento Paulo no Almeida, bem-estar muito das rapidamente, temos que terminar. Ora bem, isto é um assunto que dava aqui pano para mangas, não mas temos eu vou tempo. tentar resumir. As termas de Carvalhal, ao contrário, aqui estou completamente desacordo, são uma das grandes alavancas de desenvolvimento do nosso E concelho. eu não disse isso. E são. E obviamente... E são. Tens é que explicar porque é que tens de gastar 7 milhões de euros. Se me permitir, Força. eu não interrompi. Muito Eu não rapidamente, interrompo. por favor. E obviamente que são caprichos. se nós queremos E são caprichos. temos das melhores águas do país, temos das melhores funcionárias do país. Uma hora e meia de viagem, temos cerca de 2 milhões de pessoas devido à localização perto do nó da A24. Nós temos que ter umas termas de grande excelência e qualidade para posicionarmos o concelho e neste setor. Independentemente das fracas instalações que eu não tenho problema nenhum de o assumir, porque é verdade. São antigas, É verdade. mesmo assim temos crescido a 2 dígitos todos os últimos anos. Isto tem as termas todas. As termas todas têm crescido, pá. Isto para mim é um sinal Nós vamos apresentar claro os dados. do trabalho que temos vindo a fazer. E, simultaneamente, com um novo balneário devidamente requalificado, devidamente adaptado àquilo que é a nova realidade dos territórios termais, porque aquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento, não estamos a olhar para um balneário termal, estamos a olhar para um território termal, onde temos um conjunto de projetos, a linha dermocosmética que está em desenvolvimento, onde vamos ter uma marca de produtos cosméticos das termas do Carvalhal. Temos isto a terminar, a aproveitar os princípios ativos e aquilo que são as potencialidades das nossas águas. Acho que E, falei portanto, muito tempo isto para nisto. dizer o quê? Eu falei muito menos Aquilo tempo, que é o nosso investimento nas termas de Carvalhal é um investimento claro, direcionado a umas termas que não vão só desenvolver Castro Daire, mas sim toda a região. Sim, mas havia de ser Castro Daire, explicado temos que entrar porque é que na foram mensagem. perdidos, ainda não foi explicado porque é que foram perdidos 3 milhões de euros que estavam Mas contratualizados. também não temos tempo agora e temos que neste explicar debate e por porque é isso que peço-lhe, vamos por investir, favor, qual é o critério para investir 7 milhões de Por euros. favor, a sua mensagem ao eleitorado, porque é que devem confiar no seu programa eleitoral e no seu projeto autárquico. Castrense, o nosso lema de campanha é o poder é das pessoas e a nossa candidatura quer precisamente apostar em vocês. Queremos vos tornar mais resilientes, mais capazes, mais formados, porque só com gente com capacidade e menos dependente do poder político autárquico é conseguiremos levar Castro Daire a bom porto e tornar aí sim um território onde todos gostamos de estar e de habitar diariamente. Muito obrigada. Paulo Almeida, por favor. Castrenses, são mais 4 anos daquilo que nós consideramos continuar a trabalhar e a percorrer um caminho de desenvolvimento como nestes últimos 8 anos. Castro Daire é hoje uma referência regional e nacional em muitas áreas. É um concelho que tem qualidade de vida cada vez mais, cada dia que passa, com aquilo que é o nosso projeto de desenvolvimento e é cada vez mais atrativo, mas nunca esquecendo a nossa essência e a nossa identidade. E, portanto, a partir do dia 12 de outubro, o nosso objetivo é, com uma equipa jovem, experiente, e neste objetivo, neste projeto de desenvolvimento, vou continuar a crescermos para que a inversão demográfica continue e que Castro Daire continue a ser a referência que é neste momento. Muito obrigada, Paulo Almeida. Muito obrigada, Paulo, obrigado. Gonçalo Matos. Tínhamos muito mais temas Obrigado, para Mariana. falar de Castro Daire, mas não houve tempo. O futuro deste Conselho de Castro Daire decide-se, como de resto todos os outros, no dia 12 de outubro, data das próximas eleições autárquicas. Muito obrigada.